Boa tarde e bem-vindos a uma edição especial do Mercados em Ação do Jornal Económico. Hoje estamos em Coimbra, mais especificamente na Coimbra Business School, mas como sempre vamos continuar a tratar dos temas que marcaram a semana nos mercados. A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China subiu um patamar, mais um patamar, nos últimos dias, com a chinesa Huawei no centro das atenções. Vamos olhar também para as minutas divulgadas ontem da última reunião da Reserva Federal para tentar visualizar algum sinal sobre o rumo futuro da política monetária nos Estados Unidos. Vamos, como sempre, olhar para os dados macroeconómicos que saíram esta semana e, por fim, vamos analisar as eleições europeias que já começaram e terminam no domingo para ver que sinais é que pode dar sobre a economia e os mercados na União Europeia. Para falar destes temas, temos connosco aqui Filipe Garcia, economista e presidente da consultora IMF, Informação de Mercados Financeiros. Boa tarde, Filipe. Obrigado por estares aqui boa tarde. Connosco. Vamos começar pelo tema da tensão entre os Estados Unidos e a China, que tem marcado a semana. Além das tarifas sobre o comércio, naturalmente esta questão da Huawei está no centro da disputa. Esta semana houve novidades. Como é que viste estes eventos e o que é que achas que poderá, o efeito que teve nos mercados esta semana já? Bom, esta é uma história que já vem longa. Havia a percepção de que poderia ficar resolvida há poucas semanas atrás. O próprio Donald Trump tinha colocado essa hipótese no ar e dizia apenas que era uma questão de ratificar tudo aquilo que estava a ser tratado. Mas aquilo que vemos é que não. Este é um folhetim que parece estar ainda para durar. O tema da Huawei é importante, porque, de alguma forma, é uma tentativa dos Estados Unidos tocarem num ponto muito sensível daquilo que são os interesses da China. Eu relembro que esta não é o primeiro evento relacionado com esta empresa que nós estamos a ter. Já tivemos também, a detenção de figuras ligadas a esta empresa no Canadá. E, portanto, já se percebeu que este é ou está a ser uma forma de pressão encontrada por Donald Trump para tentar chegar a um melhor resultado nas negociações. Porque é muito importante perceber que o tempo corre a favor da China nesta matéria. Em primeiro lugar, porque as lideranças chinesas não estão sujeitas aos sufrágios eleitorais e aos timings eleitorais que Donald Trump está, e depois porque Donald Trump tem efetivamente que mostrar serviço nesta matéria porque se comprometeu ou definiu este tema como uma meta muito importante. Portanto, os chineses sabem que têm o tempo do seu lado. O que me parece que está a acontecer é que Donald Trump está a tentar acelerar estas negociações para conseguir mostrar alguma coisa. Como diz, este é um tema complexo. A maior parte das pessoas associam a Huawei com telemóveis, mas a empresa é uma gigante tecnológica já há quase 3 décadas, no sentido em que fornece serviços aos operadores, serviços de rede, principalmente, para carriers. Como é que isto afeta as várias partes do mercado? Porque a Huawei vai buscar componentes aos Estados Unidos, depois fornece serviços às operadoras americanas. Como é que as diferentes regiões, os diferentes setores têm lidado com isto no mercado? Ora bem, afeta tanto que logo poucas horas depois de ter sido anunciada este bloqueio à Huawei, a própria administração norte-americana vem dar uma moratória de 3 meses para aplicar precisamente esta medida. Porquê? Porque há riscos de disrupção nos mercados, tanto de um lado como do outro, e até de funcionamento dos próprios sistemas. Para irmos a coisas muito simples, qualquer operadora de telecomunicações do lado ocidental do mundo, perante esta medida anunciada por Trump, teve que refazer imediatamente todos os seus planos. Estamos a falar de coisas tão simples como atualizações de software que estavam a ser colocadas em causa. Também já se percebe que do lado do Reino Unido já vai haver também um bloqueio à Huawei no desenvolvimento das redes 5G. Ora, nós estamos num momento de transição tecnológica no que diz respeito à transmissão de dados. Se temos um bloqueio político a um processo que já de si não seria simples, aquilo que nós temos é, uma grande probabilidade de implementação destes sistemas se atrasar. Desculpa, na Europa e nos Estados Unidos, porque os chineses dizem, o Huawei, o CEO da Huawei vem dizer que estão 2, 3 anos à frente dos concorrentes, portanto vão avançar a mesma. E talvez estejam, mas estamos claramente a falar do lado mais ocidental. Filipe, mas essa questão é extremamente importante, mas o que é certo é que todos os indícios indicam, face à redundância, que a situação pode se agudizar durante muito tempo. Estamos a falar, a Huawei é o terceiro maior comprador de semicondutores do mundo e depois ter influência no mercado de semicondutores, é o segundo maior fabricante de smartphones neste momento e é o maior fornecedor, fabricante de aparelhos de redes, telecomunicações do mundo. E talvez o que mais cresce em todos esses segmentos. Agora,
Jack Ma disse há um ano, uma coisa parecida, que isto era uma guerra que iria durar décadas. Ele disse, inclusive, há muito tempo, que podia durar décadas. Trump fez o que fez e ontem, o presidente chinês aludiu a que a China estava perante uma longa marcha, em relação a uma marcha que aconteceu na história chinesa do exército e curiosamente, no dia a seguir, vai com o seu secretário de Estado, o player principal das negociações com os Estados Unidos, à zona pivô de produção de materiais raros, de onde a China é o principal fabricante mundial e que é obrigatório nas novas tecnologias, nomeadamente nas baterias, e disseste muito bem, a China pode estar por cima no longo prazo. No curto prazo, os Estados Unidos até podem receber aqui alguma coisa, mas isto não é para acabar. Até porque a questão da propriedade intelectual é importante, não achas? Eu acho sobretudo que Trump, com os seus defeitos, com as suas virtudes, o que acontece aqui é que marca uma diferença na maneira como estes temas passam a ser tratados. O tema do progressivo avanço tecnológico da China, ou do queimar de etapas que a China tem conseguido fazer face ao progresso no Ocidente, é um tema que já vem desde há muito tempo. Na verdade, quando eu comecei a olhar para estas coisas do mercado no final da década de 90, falava-se da China como um gigante adormecido, mas na verdade ninguém lhe dava nenhuma importância e não era um tema por aí além discutido. E aos poucos a China tem ganho essa batalha. Mas também tem ganho essa batalha, de alguma forma, devido a alguma omissão das outras partes do globo que têm deixado que estas coisas vão acontecer. E a grande dificuldade aqui, e já voltarei ao tema da guerra comercial, mas a grande dificuldade aqui, até para olharmos do ponto de vista do progresso tecnológico e de melhoria da qualidade de vida das pessoas no mundo inteiro, a grande dificuldade aqui vai ser encontrar um meio termo entre, enfim, deixar as coisas acontecerem, porque sabemos que quanto mais barreiras políticas e não só existam, mais devagar o progresso se implementa, mas também conseguir proteger, de facto, os temas da propriedade intelectual, se bem que me parece que os temas da propriedade intelectual possam não ser os que estão mais... Eles são os mais referidos, mas podem não ser os mais importantes. Aquilo que há é a noção de que os próximos conflitos, seja de que tipo for, se vão jogar muito na frente cibernética, na frente tecnológica. E, portanto, nós estamos a falar de uma questão de segurança. E quando nós vemos nos inquéritos a muitos empresários a nível mundial o que é que mais temem, de onde é que pode vir a grande crise do futuro, há muita gente que fala nos ciberataques, há muita gente que fala na segurança da internet, na segurança de comunicações. E eu acho que é lícito que os diferentes países se questionem sobre se adotar tecnologias de outros blocos não lhes coloca um problema de segurança nacional. Até porque nós sabemos que no passado isso já aconteceu. Portanto, este é um tema de base que penso que se tem falado pouco. No que diz respeito à guerra comercial propriamente dita, também me parece que as coisas estão para durar. Penso que a Huawei é, neste momento, o assunto do momento, porque é onde as duas partes parecem querer alavancar-se para conseguir ganhar uma posição, mas, pondo até o caso, olhando para as coisas um bocadinho mais do ponto de vista da Europa, a Europa encontra-se aqui muito no meio desta batalha, e não é só geograficamente. Por um lado, não quer colocar obstáculos ao seu próprio progresso e ao seu próprio desenvolvimento, e daí que tenha adotado muitas das soluções que vêm da China e não só. Por outro lado, também não quer, afrontar o seu aliado de sempre. Agora, que o impacto na confiança, sobretudo dos empresários, das empresas exportadoras, se nota, isso nota-se em todos os indicadores e também até em volumes de exportação que começam também a diminuir por conta da guerra comercial. Portanto, este tema, esta definição, estes impactos já se sentem tanto nos mercados como nas economias. Isto coloca os decisores, por exemplo, política monetária, numa situação algo complicada, como por exemplo a Reserva Federal, que ontem divulgou as minutas da última reunião que aconteceu há algumas semanas. Como é que a Fed, na tua opinião, está a lidar com este assunto e o que é que viste de salientar nessas minutas da reunião? Bom, o ponto de viragem da Fed dá-se em dezembro, quando, de uma forma muito clara, dá a entender ao mercado que não irá subir mais as taxas de juros, ou pelo menos que interrompe este ciclo de aperto monetário que estava a fazer.
E falo porque há sinais, ou havia naquela altura, sinais de desaceleração na economia e já agora, por que não dizê-lo, uma forte queda nas bolsas. Eu penso que a Fed aí reage muito mais àquilo que acontece no mercado do que propriamente aos dados económicos. Nesta fase, o que é que temos? Os dados que saem da economia, enfim, são bastante mistos, ou seja, temos coisas boas, temos coisas más, mas não temos nenhuma verdadeiramente péssima, ou seja, o estado da economia americana pode não ser tão pujante como era em 2017, mas Também continua, não está fraco, continua a Tomara crescer, não para estar como ele. continua a crescer acima da média europeia, mesmo as revisões em baixa, que por vezes surgem de previsões de crescimento, continuam a colocar acima daquilo que é a média europeia e, portanto, não está propriamente mal. E os mercados também não estão mal, apesar de ter havido, de maio, estar a registrar uma correção, enfim, que vai sendo significativa, porque é rara, não é? Nós estamos a 4, 5% dos máximos históricos, os indicadores de volatilidade não estão assim tão altos quanto isso, temos alguns subsetores do Dow Jones ou do S&P que até estão em máximos históricos e, portanto, a Fed penso que sente conforto em deixar um bocadinho as coisas como estão, dizer que não sobe, mas que também não corta, e resguardar-se também, para ter um bocadinho de espaço de manobra para poder atuar em caso de necessidade, seja para um lado, seja para o outro. Filipe, temos aqui, por exemplo, esta semana saíram aqui alguns indicadores muito interessantes, nomeadamente o market da zona euro e da Alemanha, em que vemos mais uma vez a queda do setor dos serviços, ainda não para contração, mas o setor da manufatura já para contração, e o compósito, tanto que abrange os dois, já muito perto dos 50, que é aquela zona entre a contração e a expansão. Nos Estados Unidos tivemos a venda de casas novas que caiu, e tivemos também as declarações de Mário Draghi, que está de saída, e que ele alertou para a passividade dos decisores europeus, que está a prejudicar a própria economia europeia, nomeadamente na questão das obrigações mútuas e também da questão da política fiscal, que não existe uma sintonia entre todos. Isto, associado à questão da guerra comercial, não estamos aqui a criar um caldinho para daqui a 6 meses, 12 meses, estamos a cair numa recessão global, se bem que os Estados Unidos ainda estão livres, mas a cair numa recessão. Ora bem, diria que são duas coisas diferentes. Relativamente aos sinais que a economia vai dando, um bocadinho por todo o lado, todos os indicadores avançados estão a apontar claramente para uma desaceleração das economias. Mas também não estão a apontar, não há indicadores de que estejamos perante uma recessão. Sim. Isso parece mais ou menos evidente. E se é sempre tentador prever que vem aí uma recessão, vem aí uma crise, penso que, tendo em conta os dados que existem, hoje nós não temos bases para dizer que isso vá acontecer. Não estamos perto do fim do ciclo, estamos mais perto. Sim, há muitos indicadores de fim de ciclo, mas este ciclo já está a ser dos mais longos da história, do ciclo de crescimento, este pós-crise. Em junho faz um máximo histórico. Exatamente. De expansão. Então o que é que acontece? Estes máximos às vezes costuma-se dizer que os recordes são feitos para ser batidos e, portanto, quer dizer, podemos ir mais algum tempo. Exatamente, não há nenhuma regra que obrigue a que entremos em recessão, já, até porque também é justo dizer que a forma como a política monetária tem vindo a ser implementada pelo globo todo pode estar aqui a adiar bastante a aproximação desse ciclo recessivo. Isso parece-me ser relevante. Quanto à mensagem de Mário Draghi, que, como referiste muito bem, está de saída e, portanto, é muito mais confortável dizer estas coisas quando não vai ter que se lidar com o problema, não é? Eu penso que nesta altura os governos estão verdadeiramente complacentes relativamente ao tema das dívidas públicas, porque o mercado, e por causa das decisões que o BCE foi tomando ao longo do tempo e também da economia, o mercado parece não olhar muito para esse risco. Nós temos os juros da dívida pública portuguesa em mínimos históricos, quer dizer, o que prova que não há propriamente uma... Desceu abaixo de 1% no mercado secundário, por exemplo. O que prova que não há neste momento uma aversão ao risco, que não há uma preocupação com este tema. Claro, isso não implica que não possa surgir. Nós, antes da crise da dívida de 2008, no caso, portanto, antes da crise financeira, nós tínhamos spread quase zero entre Portugal e Alemanha. Quer dizer, portanto, o facto de estar baixo não quer dizer que as coisas não venham a acontecer. Mas também tínhamos menos dívida. O que me parece, com certeza, mas era a generalidade dos países, Grécia incluída, e Itália e Bélgica, que já tinham dívidas muito, muito altas face ao PIB. O que me parece é que para os governos não é confortável pegar nesse tema. Se nós sabemos que hoje há dentro de cada um dos países muitas vozes críticas relativamente à integração europeia que já existe hoje, o caminhar para uma integração
ainda mais profunda poderia, enfim, despoltar uma própria crise em cada um desses países que seria complicado. E é importante dizer, estamos também relativamente próximos de eleições na Alemanha e talvez não seja o momento certo para na Alemanha se discutir este tema, sob pena de os eurocéticos ganharem muito terreno com base na possibilidade da mutualização da dívida europeia, por exemplo. Tocas num ponto muito atual, as eleições da Alemanha não falta muito, mas hoje já começaram as eleições europeias no Reino Unido e que terminam em toda a União Europeia este domingo. Como é que vês as tendências, os possíveis resultados, pelo que temos visto das sondagens, e que indicam que os partidos do mainstream vão continuar a ser a maioria no Parlamento Europeu, mas que poderão perder algum espaço em relação aos partidos menos do mainstream, nomeadamente mais populistas ou até mais de extrema-direita, que muitos deles estão contra esta integração acelerada Ou de extrema-esquerda também. De extrema-esquerda também. Estes movimentos todos, como é que podem assustar os mercados? Vamos ver o euro a cair na segunda-feira. E como é que pode afetar a própria decisão, o próprio mecanismo de condução da economia europeia? Bom, as eleições europeias ou para o Parlamento Europeu, são eleições um bocadinho especiais. Não é? São eleições em que a participação normalmente é bem mais baixa do que nas outras, o que retira, quer queiramos, quer não, alguma relevância depois aos resultados que daí saiam. E, por outro lado, são eleições onde os eleitores se sentem um bocadinho mais livres para exprimir alguns descontentamentos, porque sabem que isso não vai ter impacto, desde logo, no processo executivo do seu país. E, portanto, acaba por ser muito mais, enfim, confortável exercer esse voto de protesto numas eleições para o Parlamento Europeu do que numas eleições gerais normais. Por outro lado, também sabemos que, quando há menos participação eleitoral, o voto mais militante normalmente vem ao de cima, porque são pessoas com convicções muito fortes e que se sentem muito motivadas a irem votar. Ora, se a base dos eleitores desce, naturalmente as percentagens desses partidos também sobem. E digo isto para retirar um bocadinho de pressão a estas eleições. Não é para dizer que o que delas sair não tem importância nenhuma. É uma consulta popular generalizada aos países da União Europeia, só por si isso é relevante. Mas não creio que isso traga daí grandes questões. Até porque penso que as pessoas têm a perfeita noção que os poderes do Parlamento Europeu são bastante limitados. E, portanto, uma alteração muito grande na composição tem sempre muito mais leitura política do que depois propriamente um impacto real. Agora, é claro que se nós tivermos no Parlamento Europeu mais deputados que são contra a Europa ou contra a União Europeia do que a favor, naturalmente que isto tem uma leitura política e com certeza que trará algumas complicações. Aliás, é um bocadinho parecido com aquilo que está a acontecer agora no Reino Unido, com as eleições que estamos a ter hoje, em que, desde logo é caricato que um país que está a sair da União Europeia tenha que ter chegado a eleições do Parlamento Europeu, mas isso só aconteceu porque os calendários não foram cumpridos, enfim, mais por culpa própria do Reino Unido do que do resto. Mas, voltando, não deixa de ser interessante que o partido que provavelmente vai ser mais votado seja precisamente o partido do Brexit, não é? O que também em si dá uma mensagem sobre aquilo que os britânicos pretendem nesta altura. Portanto, são eleições que têm o seu peso, não creio que sejam particularmente relevantes para o mercado, na minha opinião. Agora, é evidente, se nós tivermos uma votação muito expressiva, por exemplo, dos partidos mais eurocéticos, nomeadamente em Itália, penso que é o ponto mais essencial nesta altura, bom, é evidente que se tem uma leitura. Não é? Filipe, mas a questão que Mário Draghi falou fica ainda pior para ser resolvida, correto? Ou seja, se tivermos mais eurocéticos, então não vamos ter mais integração, correto? Eu penso que nesta altura não é mesmo confortável, mesmo para aqueles que são mais a favor de mais integração. Então como é que resolve isto? Desculpa. Eu acho que acho que há janelas de oportunidade às vezes para as coisas. E neste momento não parece ser a janela de oportunidade, ou ela não parece estar aberta para se tentar ir para uma maior união. Por exemplo, nós há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, falávamos muito da palavra federalismo. Sim. É uma palavra que praticamente caiu, digamos, dos discursos dos políticos europeus e por algum motivo é. Aquilo que tem-se tentado fazer relativamente à maior integração europeia na área financeira
tem sido um bocadinho pelo lado, ou seja, não se tem dito frontalmente o que é que se está a fazer, mas à medida que se vai criando um conjunto de regulamentação e de diretivas que são pan-europeias, pelo menos da zona euro, se não da União Económica, portanto da União Económica e Monetária, mas não da União Europeia, nós já estamos a criar efetivamente um conjunto de ferramentas de integração. As duas últimas, o caso da MiFID II e a Diretiva para os Pagamentos, são dois bons exemplos de integração muito profunda, mas que é feita de uma maneira muito mais subtil. Filipe, vamos passar agora para o espaço empresas e retomar um tema sobre o qual já falaste aqui no Mercados em Ação, que é o hedging, a importância do hedging no controle de riscos para as empresas. Quais são esses riscos que as empresas têm que acautelar? Bom, de facto é a atividade que nós mais desempenhamos na IMF, é precisamente a gestão dos riscos. Nós abordamos o risco cambial, abordamos o risco de variação de taxas de juros e também de variação de preço de commodities. Estes são os ângulos que nós cobrimos. Mas talvez seja interessante, sobretudo, falar sobre o risco cambial, que é talvez o que afeta mais empresas, ou pelo menos preocupa mais empresas. Enfim, o que é isto? Quer dizer, na sua atividade, as empresas estão muitas vezes expostas a variações de moeda que não o euro nos seus negócios. Nós classificamos esse risco cambial, ou dividimos esse risco cambial em três tipos. Um que é o mais conhecido de todos, chamado risco de transação, que é quando uma empresa tem um pagamento, um conjunto de pagamentos ou de recebimentos em moeda que não o euro. Dólares, libras, dólares canadianos, enfim. E naturalmente que a volatilidade dessas moedas pode conduzir a dificuldades operacionais, financeiras de várias índole. O segundo tipo de risco é o chamado risco de conversão ou de translação. É um bocadinho mais subtil. Trata-se ou acontece quando as empresas têm posições de balanço em moeda estrangeira. Muitas vezes uma participação noutro país, uma fábrica noutro país, uma emissão obrigacionista noutro país ou noutro país, quando digo outro país que não moeda euro, naturalmente. E, portanto, o que é que acontece? Quando nós temos uma variação grande dessas moedas, isso tem impacto nos balanços e nos resultados financeiros das empresas. O terceiro tipo de risco é um risco económico e é muito curioso porque uma empresa pode não ter qualquer tipo de cash flow associado à moeda que não euro e mesmo assim correr o risco económico. O risco económico é o quê? É quando a competitividade da empresa é afetada por aquilo que acontece noutras geografias. E de repente tem ou concorrentes com preços mais competitivos porque a moeda desse país desvalorizou, e podemos estar a falar, por exemplo, do dólar, basta para ser a moeda logo mais importante de todas, ou pode ser, por exemplo, porque o mercado para o qual se tem vindo a vender tradicionalmente, essa moeda caiu, desvalorizou e o poder de compra desse país, do ponto de vista relativo, diminui, o que traz problemas. E pode às vezes, e dizer-me, mas aí está a vender noutra moeda. Não, eu posso estar a vender em euros para esse outro país, mas como esse país tem mais dificuldade em comprar esses euros, aí pode perder esse poder de compra. E, portanto, o risco económico está associado a variações dos câmbios que não têm a ver com cash flows. Filipe, esta questão do hedging para mim é bastante querida, porque acho que é um tema que falamos pouco, e acho que é extremamente importante, nomeadamente para a competitividade das empresas, correto? E sustentabilidade. Mas não existe muita literacia, na realidade, na população, mas não é um bicho de sete cabeças, pois não? Isto não é algo que seja muito complexo, é óbvio que é preciso ter ajuda, mas não é muito complexo, nem é muito caro. Não é. Eu acho que é sobretudo uma questão de estruturação do problema. Desde logo a identificação destes riscos que estava agora a mencionar. Nós fazemos uma abordagem através do modelo que tem três etapas. Um que é a definição da política, o segundo é a definição da estratégia e o terceiro a implementação. Na política, a definição da política tem que ser feita top level, ou seja, tem que ser feita ao nível da gerência, da administração, e é onde desde logo se aceita o risco. Ou seja, em que se define que risco é que se está a correr, em que medida é que estas alterações, a volatilidade da moeda, nos pode afetar os nossos modelos de negócio ou não. E, uma vez percebido esse alcance, tentar definir o perímetro de risco e tentar perceber que políticas é que eu posso implementar que me diminuam a discricionariedade, desfazendo o palavrão, que eu consiga, perante diferentes cenários de mercado, tomar sempre decisões que sejam coerentes e congruentes.
E isto, volto a citar, isto é um tema da gestão top level, não há maneira de fugir a isto. O segundo ponto é o ponto da estratégia, em que eu vou olhar para a minha empresa e vou perceber se isso me vai obrigar, se este risco que eu estou a correr me vai obrigar a alterar o meu modelo de negócio, se vai obrigar a alterar os clientes para quem eu vendo, os fornecedores a quem eu compro, os mercados em que estou presente, se devo deslocalizar ou não. As ligações todas. Todas as ligações e em que recursos e responsabilidades eu vou ter da empresa. Ou seja, que tipo de recurso eu vou afetar ao problema e quem vão ser as pessoas que vão estar in charge. E repare que ainda não estamos a falar de nada que as pessoas normalmente associam à cobertura de risco cambial. Mas estes dois primeiros pontos são muito mais importantes do que a implementação, que é o terceiro, e onde aí podemos, basicamente, seguir dois caminhos. Um que a literatura chama de medidas internas, que são medidas que nós podemos tomar sem utilizar instrumentos financeiros, e há de vários tipos. As outras são as medidas externas, que são aquelas em que se recorre aos instrumentos financeiros, que é o que normalmente as pessoas têm como presente ser a gestão de risco. A utilização dos câmbios a prazo, das opções, de financiamentos e de outras situações desse género. Mas essa parte que é mais visível, essa ponta do iceberg, só faz sentido se integrar em tudo o resto. Então o que nós tentamos ajudar as empresas, em primeiro lugar, a tentar perceber qual é que é a sua política, definir a sua política e estratégia, e depois ir para a implementação, que tem muito que se lhe diga, porque é preciso escolher bem os instrumentos, é preciso escolher bem as contrapartes, validar os preços de transação e assegurar depois que há disciplina para que isto depois faça tudo sentido, porque também já vimos muitas situações em que estava tudo bem feito, mas depois perante uma variação adversa de mercado, a disciplina acaba às vezes por não ser aquela que se desejava. Filipe, muito obrigado por ter estado aqui connosco nesta edição especial do Mercados em Ação e até uma próxima intervenção. Marco, vamos para a última parte do programa. A palavra da semana. Esta semana vamos falar de ETFs, Exchange Traded Funds, que basicamente são cabases de outros ativos que estão incluídos num ativo que é transacionável em bolsa. O mais conhecido é o SPY, que é o S&P 500, mas que é transacionado tal e qual como se transaciona uma ação, um título normal, e não tem que se recorrer a outros instrumentos como aos futuros. Obrigado, Marco. Terminamos assim uma edição especial do Mercados em Ação. Para a semana vamos voltar para o estúdio, mas contamos connosco no Mercados em Ação. Obrigado.